Meu nome é Marcos Tenório, isto é Design, sejam bem-vindos a um novo vídeo. Matheus, mais uma vez, ele me pediu para falar sobre um assunto que eu acho que ele vai perdurar por alguns vídeos. Não sei se só 2 ou 3, mas eu acho que ele dá conteúdo para 3 vídeos também. Ele pergunta: o próximo tem que ser sobre UX e UI. Sempre dá pane no sistema quando eu vou tentar entender. Por mais que muitas das vezes a gente já veja na prática o UX e UI sem saber. Verdade, Matheus, concordo contigo. Existem mais 2 perguntas relacionadas ao tema e aí essas 2 perguntas eu vou fazer nos próximos vídeos. O UI, ele trabalha com a questão da interface. O que é interface? Interface é quando nós projetamos um sistema e nós precisamos que as pessoas entendam o que é que tem ali. Como é que é uma interface? Quando se faz um sistema, se desenvolve códigos. Esses códigos eles têm uma linguagem tipo Delphi, tipo PHP, tipo JavaScript e outros tipos de linguagens que existem no mundo da programação. E essa linguagem ela é incompreensível para a maioria do público. Quando esse público vai tentar compreender esse tipo de material, é impossível. O que é que acontece? A gente precisa traduzir esses códigos de uma forma que seja inteligível pela maioria das pessoas. Então se criam interfaces. A interface ela funciona como um tradutor do código para as ações que o usuário precisa executar. Então significa que quando a gente pega um código, quando a gente pega um programa, a gente vai fazer com que um botão faça sentido para um usuário comum. O UI trabalha nisso. O User Interface ele cria interfaces de usuário para que esse usuário comum ele consiga compreender quais são as ações que ele vai executar no sistema. Se não tivesse essa interface, certamente esse usuário ele não teria condições de utilizar os sites, os aplicativos, qualquer um dos sistemas que nós projetamos. Por isso que existe essa profissão do UI. O UI trabalha normalmente com as partes gráficas do sistema, auditivas. Então, tudo ali que a gente vê, os pontos de contato de um sistema, são projetados pelo profissional de UI, tá? O UI ele normalmente é feito por pessoas que trabalham com design visual, só que voltado para o digital. Já o UX é uma coisa mais além disso aí. O UX, que é utilizando a sigla UX, ele fala sobre a experiência do usuário, User Experience. O UX, ele não é uma coisa nova, esses assuntos vêm sendo abordados desde a década de 80, sim. Eu era uma criança nessa época, a maioria de vocês não deve nem saber o que é a década de 80, né? Pessoal um pouco velho. Então, o que é que acontece? O UX ele fala sobre o que nós sentimos quando utilizamos os sistemas. Lá atrás, em 1985, se não me engano, Donald Norman ele trabalhava como o chefe de design da Apple. Sim, Donald Norman, que hoje trabalha no Norman & Nielsen Group. Trabalha não, um dos donos, né? E aí ele perguntava, por que a gente gosta ou deixa de gostar das coisas? Ele publicou um livro chamado Design Emocional, porque nós amamos ou odiamos os nossos objetos do dia a dia. Isso aí serviu de publicação inicial para que se perguntasse por que as pessoas gostam ou deixam de gostar de determinados sistemas. O UX ele trabalha com isso. Ele observa a forma como o usuário compreende, navega e se perde ou se encontra dentro do sistema. Ele pergunta sobre questões muito mais importantes, como por exemplo, como é que o usuário compreende o sistema? As cores estão fazendo o efeito correto na cabeça desse usuário? Ele consegue, de forma cognitiva, entender que cada parte desse sistema ela faz parte de um todo? Essas questões são muito importantes porque nós trabalhamos com usuários dos mais diversos tipos, idades, locais, culturas, e cada pessoa tem uma forma de ver os sistemas, tem uma forma de utilizar os nossos softwares. Quando você projeta um aplicativo, você não vai dizer que eu que vou usar esse aplicativo. Nós não somos o público. Eu vivo dizendo isso para os meus alunos. E se tem uma coisa que é importante a gente se lembrar nós projetamos para pessoas e a gente tem que se importar com essas pessoas. O UX se importa com essas pessoas. O UX trabalha com arquitetura da informação, questões cognitivas e psicológicas, neuromarketing. Então eles vão uma abordagem muito além do UI. O UI ele trabalha com o visual, o UX ele trabalha com questões cognitivas, psicológicas, de navegação, de funcionamento,
trabalha com coerência, coesão, gestão de erros. Ah, Marcos, então o UX, ele é usabilidade? Não e sim. O UX, ele trabalha com a usabilidade do sistema. Se o sistema ele não tem uma boa usabilidade, o usuário ele vai ter problemas para utilizar o sistema. E aí, ele não vai gostar do sistema. Já a usabilidade, ela pergunta se o sistema está funcionando bem. Lógico que isso vai interferir na forma como o usuário compreende e utiliza o sistema. Isso é ótimo. A usabilidade é uma área que veio desde a ergonomia e aí ela foi evoluindo e se tornando hoje essencial para os sistemas digitais. Existem várias regras de usabilidade, eu não vou falar sobre elas agora, e aí essas regras elas são aplicadas aos mais diversos sistemas. Existem sistemas que eles são perfeitos em usabilidade e na experiência do usuário, e existem sistemas que têm problemas seríssimos de usabilidade e, consequentemente, na experiência do usuário. Eu espero que vocês tenham compreendido isso. Isso é design. Eu volto logo com mais vídeos sobre UX e UI, que eu acho que é um assunto muito pertinente, muito interessante, e aí ele vai dar muito caldo para essa sopa, tá bom? Então, até o próximo vídeo. Tchauzinho.